Olá, avicultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Moura. Eu sou Pedro Mendes e, assim como você, também um preservador. Hoje, 31 de janeiro de 2024, vamos lembrar nossa luta. Nossa luta é pelo direito de preservar nossa cultura, nossas tradições e nosso Galo Moura. Acima de tudo, preservar. Preservação é a nossa palavra-chave. Hoje eu estou aqui com a camisa do Inter, tá? Presente do meu amigo André Guelém, Foguinho. Grande abraço, Foguinho. E, gente, hoje nós vamos bater um papo sobre a questão legal de uma forma mais aprofundada. Por quê? Muitos colegas avicultores, preservadores, criadores, têm entrado em contato comigo dizendo: Pedro, explica melhor como é essa situação legal, né? Você afirma sempre que a atividade galística ela não comete nenhum crime, não há previsão legal na legislação pátria ou extravagante que criminalize nossa conduta, ou que descreva nossa conduta como criminosa, mas continuamos sendo vítimas de intervenções de autoridades, sendo levados à delegacia, etc. Minha gente, por falta de conhecimento, o meu povo padece, tá? Não só nós, avicultores, temos desconhecimento da legislação em relação ao galismo, como a maioria absoluta das autoridades. Então, se consome o que muitas vezes a ignorância propaga pelas mídias, né? É crime, é isso, é maus tratos e tal. Então, as autoridades consomem esse produto também e vomitam nas ações. E nós acabamos sendo vítimas da ignorância em relação a esse fato, né, específico. Por quê? Porque normalmente as autoridades elas não se debruçam para estudar a respeito do galismo, né, a respeito do Galo Moura, suas peculiaridades e da legislação em si referente a ele. Então acaba que, sem querer, cometem erros e que fazem com que nós sejamos atacados o tempo inteiro. E eu vou explicar passo a passo, na tentativa de ser esclarecedor em relação a isso. Vamos lembrar o que eu falei no vídeo anterior? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Nossa legislação ela é escrita, descritiva e anterior. Rapidinho aí, só para a gente lembrar. Escrita, porque tem que estar escrito na legislação, codificado ou extravagante, certo? Descritiva, porque ela descreve uma conduta que, se realizada pelo particular, por qualquer pessoa, você se enquadrar na descrição legal, você comete o crime. Anterior, porque essa legislação escrita ela tem que estar prevista anterior à conduta. Por que anterior? Para que eu conheça uma descrição típica, né, que diz que aquela conduta ali, se eu realizar, ela será criminosa, para que eu conheça e não pratique. Então, ela é anterior, que ela precisa ser antes da ação humana. Ela é escrita, porque ela precisa estar escrita na codificação brasileira, né? Legislação codificada ou extravagante. E ela é descritiva, porque ela descreve uma ação que, se cometer, eu ensejarei em crime. Primeiro ponto. Então, acho que isso aqui ficou bem claro. Agora, nós vamos falar da estrutura básica de um crime, tá? Para que a gente possa entender. A estrutura básica de um crime, minha gente, ela tem 3 elementos fundamentais. Ela precisa, para que o crime aconteça, precisa que haja uma ação humana. Essa ação provoque um fato jurídico, tá? O que seria o fato jurídico? O fato jurídico é algum acontecimento capaz de provocar alterações no mundo jurídico, gerando direitos ou impondo obrigações ao particular ou ao Estado. Então, tem que haver uma conduta, uma ação e um fato jurídico. E entre a ação e o fato jurídico, tem que existir uma coisa chamada nexo de causalidade. Que palavrão é esse, Pedro? Explica pra gente aqui, eu vou explicar. Nexo de causalidade é uma relação de causa e efeito entre a conduta e o fato típico, tá bom? Como seria esse nexo de causalidade, essa relação entre os dois? Minha ação tem que ser necessária ao fato jurídico.
de forma que, sem minha conduta, esse fato jamais aconteceria. Pô, explica melhor que eu não estou entendendo nada. Vou explicar. Para que minha conduta seja criminosa, ela tem que ser capaz de gerar um fato jurídico, uma alteração no mundo jurídico, né, gerando direito ou impondo obrigações. E essa conduta tem que ser necessária ao fato jurídico, determinante. De modo que, sem minha conduta, aquele fato jurídico jamais aconteceria. Ou seja, se eu agir, aquela situação ocorre. Se eu não agir, ela jamais acontece. Tipo, estou falando no sentido genérico, tá, minha gente? Eu não vou fazer nada. Eu vou e roubo um carro. Aquele carro se roubaria sozinho? Não. Então, minha conduta foi necessária para que o roubo acontecesse. Sem minha ação de roubar o carro, aquele carro jamais seria roubado. Sem a ação de uma pessoa de roubar um carro, aquele carro jamais seria roubado. Tá? Que pode ser, dependendo da ação, furto ou roubo. Furto se não houver violência contra a pessoa, roubo se houver violência contra a pessoa. Violência ou grave ameaça ou ameaça. Tá? Então, a minha conduta de roubar é determinante para que o fato do carro ser roubado aconteça. Sem minha conduta, aquele carro jamais seria roubado, porque ele não poderia se roubar sozinho. Do mesmo, a questão é o fato jurídico. Digamos que eu chegue diante de um cadáver e dispare 6 vezes, de 6 tiros no cadáver. Minha conduta era capaz de gerar um fato jurídico. Minha conduta era capaz de ocasionar um homicídio, né? Só que minha conduta provocou fato jurídico, alteração no mundo jurídico, gerou direitos, impôs obrigação? Não. Por quê? Porque ali jazia um cadáver. É um crime impossível. Por quê? Porque não gera fato jurídico. Ali já existia um cadáver. Minha conduta, por mais capacidade que ela tenha de causar lesão, de causar alteração no mundo jurídico, ela não causou porque ali jazia um cadáver. Então, ela não provocou alteração no mundo jurídico. Entendeu? Então, tem que haver a ação, tem que haver o fato jurídico e há uma relação de nexo de causalidade entre elas, de modo que, sem alteração no mundo jurídico, minha ação é irrelevante. Ou, se a minha ação não for determinante para que o fato jurídico aconteça, também não há que se falar em crime. Agora, vamos aí para o artigo 32 da Lei de Crime Ambiental. Vamos lembrar o que é que diz o artigo 32 da Lei 9.605 de 98? Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticáveis, nativos ou exóticos. Quem assim procede, comete o crime. Legal, comete mesmo. Quem pratica um ato de abuso, quem pratica um ato de maus tratos, quem pratica um ato de ferir ou de mutilar qualquer animal, comete um ato de maus tratos, um ato criminoso, seja ele por omissão ou por ação. Nós cometemos abusos? Não. Nós cometemos maus tratos? Não. Nós ferimos, nós mutilamos? Absolutamente não. Imaginem, senhores, a seguinte situação. Eu sou conduzido, né, a uma ação penal por estar, eu ou qualquer um, estou falando sempre eu, mas uma pessoa é conduzida a uma ação penal por estar em um evento galístico para a seleção de reprodutores. Diante do juiz, diante do membro do Ministério Público, promotor de justiça, diante do advogado, testemunhos e tudo mais, essa pessoa chega e diz: Excelência, eu estava presente no evento, eu assisti os galos combaterem, eu vi tudo aquilo e, Excelência, eu me emocionei positivamente, eu vibrei com aquela situação. Qual o crime que ele comete? Nenhum. Ele maltratou um animal? Não. Ele abusou? Não. Ele feriu? Ele mutilou? Não. Excelência, eu estava lá, eu vi, eu vibrei, eu achei emocionante aquilo ali. Tudo isso. Qual o crime que eu cometi? Nenhum. Absolutamente nenhum, porque não existe previsão legal para aquela conduta, para aquela ação. Tá? Então, na verdade, não existe previsão legal para conduta nenhuma. O juiz vai fazer o quê? Vai ser obrigado a absolvê-lo. Não existe, né, nenhuma descrição típica que enquadre aquela conduta como criminosa.
Aí a gente pode falar, mas o homem vai lá e bota o galo para competir um com o outro, ele usa um galo para ferir o outro na intenção de ferir. É uma conduta indireta, um dolo indireto, e ele comete o crime porque ele usa um galo para machucar o outro. Minha gente, aí a gente vai na questão do nexo de causalidade, da relevância determinante entre a ação e o fato jurídico. Aí eu faço uma pergunta bem simples. Se o ser humano provocar o encontro de duas aves e elas brigarem, competirem, se embaterem, eles vão brigar se ela provocar o encontro? Vão. Se o ser humano não provocar esse encontro e eles se encontrarem naturalmente, eles vão brigar? Vão. Então, minha conduta é determinante para o fato do galo brigar ou não? Não, minha conduta não é determinante. O galo, ele combate independente da vontade humana. A vontade humana não tem nenhuma relevância. Se eu tenho nojinho, se eu sou sensível, fico sentido a ver aqueles galos ali combatendo, se eu vibro, se eu me emociono, se eu repudio, ao galo isso pouco interessa. Ele vai seguir sua destinação genética, seu ímpeto combatente, porque quando um galo vê um outro, ele vê um obstáculo à sua reprodução e à perpetuação dos seus genes. Então ele quer eliminar aquele obstáculo, um quer eliminar o outro. É natural dele. Ah, Pedro, mas é muito violento uma briga de dois galos. Sim, é extremamente violento. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: que culpa tenho eu? O ser humano é culpado, ele merece responsabilidade porque os galos brigam e porque isso é violento? A vontade humana é determinante no sentido de o galo brigar ou não? Absolutamente não. Nossas vontades, nosso ímpeto, nosso desejo, nossa vontade de adequar o mundo ao nosso processo civilizatório não tem nenhuma relação, né, de causa e efeito ao fato do galo brigar, porque ele combate em exercício de sua própria destinação genética. O galo não está nem aí para o que a gente pensa, o galo não está nem aí para o que a gente sente. Ele vai seguir sua orientação genética. Aí eu vejo muita comparação. Os homens no ringue, os homens brigam e os galos, a gente vibra, se emociona, é liberado, a briga entre os homens e entre os galos é proibido, isso é certo, isso é errado. Minha gente, sabe qual é a única diferença entre os homens brigarem e os galos brigarem? É que ao galo não existe alternativa e ao homem sim. O ser humano é um ser sociável, ele convive em sociedade, ele precisa do convívio social para sobreviver. Então, convive um com o outro harmonicamente. E quando ele sobe no ringue para lutar, ele sobe por opção, por escolha. Ele sobe por prazer, ele sobe por fama, ele sobe por dinheiro, ele sobe para exercitar um sentimento que pode ser realizado ou não. É tão tal que a maioria absoluta dos homens escolhe não brigar. Apenas uma pouca fração escolhe brigar. E ao galo? Ao galo ele não tem essa escolha. Mas não é o homem que determina a falta de escolha do galo. Não é o homem que determina se o galo vai brigar ou não. É a sua destinação genética, é a própria natureza, é a natureza dele. O galo não tem opção. Quando ele se encontra, ele vai brigar. Mas ele vai brigar porque a natureza assim o determinou. É um processo de evolução, né, que é desde o surgimento do galo, que é o processo de evolução do galo e perpetuação de sua espécie, de fortalecimento de sua genética, se dá através de combate. E vai acontecer sempre, né? Alguns seres humanos são muito sentimentalistas e eu entendo, mas você não é capaz de mudar a natureza do animal. É como a gente vê um leão quando briga com outro e submete o outro à sua força e vence a luta, ele passa a dominar a área que era do antigo leão vencido e a primeira coisa que ele faz é matar os filhotes daquele leão. Isso para uma pessoa sentimental é horrível. Você, pô, o leãozinho, ele foi lá e matou, que horrível. Mas é a natureza dele e ele faz isso por um sentido, ele faz isso para que as leoas entrem no cio e ele possa ter seus próprios filhos com aquela leoa, passando os seus genes à frente. Ele mata os leãozinhos pequenos. Tem coisa mais terrível que isso? Mas o que é que nós podemos fazer em relação a isso? A vontade humana muda o quê? Nada. Quando um predador abate uma presa, é horrível aquilo ali, um felino pega um coelhinho, estraçalha,
extremamente violento, né? Mas o que é que nós, seres humanos, podemos fazer em relação a isso? Nada, isso é a natureza se realizando. Voltando ao crime, quero lembrar que a legislação brasileira não admite analogia incriminadora em mala parte, assim como também não admite interpretação em mala parte incriminadora. Então, para você cometer o crime de maus tratos, você tem que fazer exatamente o que está escrito na lei. Eu não posso ver uma conduta parecida com aquela e fazer uma analogia para incriminar, porque a legislação brasileira proíbe a analogia incriminadora. Eu não posso ter uma interpretação extensiva, uma parte incriminadora daquilo que está escrito, para incriminar uma pessoa, porque a legislação brasileira também proíbe. Então você tem que fazer exatamente o que está descrito em lei. Para você cometer o crime, cidadão, previsto no artigo 32, você tem que exercer exatamente o tipo penal. Você tem que abusar de um animal por ação ou omissão. Você tem que maltratar, ferir ou mutilar. Sem essa conduta, exatamente nos termos que está descrito, você não comete o crime. A conduta do ser humano é irrelevante, volto a dizer. Ela não determina se o galo briga ou não. Ele vai brigar independente de nossas vontades, de nossos sentimentos e de nossas ações. Isso já foi comprovado, inclusive, por estudos. Então, minha gente, era a respeito disso que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido claro. Foi um pouco longo, mas é necessário esse vídeo, tá? Lembrando sempre que nossa luta é pelo direito de preservar. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.